Muito bom dia a todos, feliz sábado aos irmãos, aos amigos que estão conosco aqui nesta manhã, na casa do nosso Deus. Como é bom podermos estar aqui, não é? Mais uma vez, no Santo Sábado, e dando continuidade à programação voltada aí para a família. Começamos na quarta-feira, né? Esta mini semana, essa meia semana, e vamos encerrar amanhã à noite, não termina hoje, certo? Ainda temos o encerramento mesmo amanhã à noite. E hoje à noite temos também, não é, o encontro aí especial, certo? De jejum, não é? Para casais. Estão inscritos ou não? Não? Tudo bem. Né? Quem quiser vai ter um jantar também, certo? Mas não é, a proposta ideal, né, original, não é jejum, né, Veridiana? Mas será importante, né, especial, podermos estar juntos logo mais, também neste momento. Veridiana, temos sorteio ainda? Ou não? Deixamos para amanhã à noite? Tem alguma coisa? Não, mas acho que deixamos para amanhã à noite, né? Pode ser? Então, se você quer ganhar alguma coisinha especial, né, amanhã à noite faremos o nosso sorteio, já são mais de 11 horas, né? Senão fica muito perto do horário do almoço. E você sabe, quando vai chegando ali mais ou menos 10 para o meio-dia, tem alguns de nós que sofremos de um mal, que a fome anula a audição. Sabem disso? Conhece esse mal ou não? Tem alguns de nós que sofremos desse mal, certo? E aí então não resolve mais nada, não é? Porque se você não está ouvindo, não vai cumprir com o propósito de todo o programa aqui, não é? Foi maravilhoso te ouvir aqui, Demar, não é? Deus, é isso aí, Deus, né, tem te habilitado, né, a atuar e apresentar, né, algo tão especial, está bom? Tenho certeza que tu vais fazer parte do coro celestial na parte instrumental, sem dúvida nenhuma, não é? Tá bom? Alguns serão na parte instrumental, certo? Outros serão na parte vocal, não é? Todos farão parte, de alguma maneira, tá bom? Mesmo aqueles assim, eu não sei cantar, não é? Eu não sei fazer nada, pastor. Mas não se preocupe, lá você fará. Se já começar aqui, melhor, não é? Aí lá já parte para desenvolvimento, está bom? Mas não tem problema, não é? Lá também haverá o básico, mas o mesmo básico será perfeito, está bem? Mas isso é tema para outro instante, para outro momento, né? Então nós vamos dar continuidade à temática que temos aqui visto durante a semana e que se fundamenta no texto de Gálatas. Eu quero te convidar a começarmos com a Bíblia. Gálatas capítulo 5, abra lá por gentileza, né, a palavra de Deus, que é o fundamento, aí na lição da escola sabatina. Quem estudou durante a semana, esteve aqui na hora da escola sabatina, né? Então, recapitulou. Eu estava ali na igreja da integração com eles. E ali então recapitulamos o tema importantíssimo, que é uma ferramenta que o inimigo tem tentado utilizar, não é? Que está relacionado com a imortalidade do quê? Da alma, certo? E nós temos que nos fundamentar na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, não importa, não é? O que seja dito, não importa nem mesmo aquilo que o inimigo venha fazer utilizando o seu poder. Muito obrigado, irmão Celso. Então, o que deve valer de fato para nós é aquilo que está na palavra de Deus. Gálatas 5, eu quero te convidar, antes de lermos de fato, né, que você incline a tua fronte aí e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por estarmos aqui em tua casa. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como teu povo, como os teus filhos, e agora abrirmos a tua palavra e dá-nos, Senhor, o privilégio de ouvirmos a tua voz através do Espírito Santo. Tu sabes o que se passa na vida de cada um de nós. Tu sabes, Pai, quais são as nossas necessidades. E neste instante estamos aqui para recebermos da água da vida e assim sermos dessedentados, Senhor Deus, em nossa alma, através da tua palavra. Por isso pedimos e suplicamos que tu abras o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5, o versículo 22, e lá diz assim: mas os frutos, o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é o que está no comecinho também do verso 23. Então, durante esses dias, temos estudado alguns desses característicos, que na verdade são princípios extensivos do princípio fundamental, que é o amor. Então, lembre sempre disso, o amor é o princípio fundamental, é aquele que caracteriza de fato a pessoa de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João 4, verso 8, que Deus é o quê? Amor, certo? Então esse é o princípio fundamental, o princípio do amor, que não é um sentimento. Então isso aqui é um fato que a gente deve sempre relembrar. O amor não é um sentimento. E alguns confundem às vezes amor com sentimento, com emoções. Não, o amor é um princípio, ele está acima, ele rege as emoções. E nós confundimos às vezes isto. Mas é o amor que rege as emoções. É por isso que Cristo nos orienta a amar até mesmo os nossos inimigos. Porque não é um sentimento. Você não tem sentimentos bons por um inimigo. Mas você pode amar. O amor princípio. E isso é uma coisa um pouquinho complexa, aparentemente. Mas simples quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, está bem? O meu tema hoje não é o amor, falamos um pouquinho do amor aqui na quarta-feira, mas foi só um pouquinho, foi um farelinho da ponta do iceberg, porque o iceberg mesmo todo é muito maior, não é? Tá bom? Mas o tema de hoje está aqui na tela já, é fidelidade, que é um dos característicos, é uma das extensões, não é, do princípio do amor, que está aqui no texto e está mencionado ali, e é o princípio da fidelidade. A cada noite, nós relacionamos, um desses princípios extensivos a uma fruta. Falamos aqui do morango, que foi na quarta-feira. Depois, na quinta, falamos da banana. Ontem, o pastor Elton falou que foi do coco, né? Está bem? É outra fruta que eu não gosto muito, da minha parte, certo? Mas respeito, né? Quem gosta. Tá bom? Eu tinha um colega na época da faculdade, ele era baiano, sentava do meu lado, né? E ele era aqueles baianos bem tempestivos, assim, né? E ele sempre, para ele, tudo era coco, né? Tudo ele exaltava o coco, sabe? Em qualquer situação assim, ele colocava o coco, falava do coco, né? Até que um dia, ele falou bastante ali na aula, comentou alguma coisa e falou do coco também. E aí depois que ele terminou, assim, baixinho para ele, estávamos lado a lado aqui, não, uns 70 centímetros de distância entre as nossas classes ali. E aí eu disse para ele, mas eu vou ter uma coisa para te explicar que talvez tu não saiba. E ele disse assim, o que é? Eu digo, o coco é o fruto maldito. E ele fez uma posição, deu um pulo na classe. Como assim? Não é? Claro, rapaz, imagina, não é? O coco surgiu depois do pecado, com a maldição. Para que Deus ia fazer uma fruta dura dessas? Como é que Adão e Eva iam abrir isso lá no paraíso? Não tinha pedra lá, não é? Com a cabeça de Adão, por acaso? Não é? Ou será que era de Eva que era mais dura? Não sei. Não, mas claro que é, rapaz. Não é? Como é que ia abrir, Roberto, um coco lá no paraíso? Hein? Não. Hã? Não, deixa ele duro, né? Então, e ele ficava tentando defender, assim como aquele dizia, né? Não, mas a casca não era tão dura. E, bom, eu não sei, mas eu sei que ele é duro hoje, né? Então, mas, sem dúvida, há benefícios em todas as frutas. A água do coco é muito saudável, não é? Essa sim eu gosto bastante, certo? Geladinha, assim, no verão, né? É muito apropriada, está bom? Mas a fruta de hoje é a uva. Está travado aí, Douglas? Agora sim, né? Então já lemos o texto aqui, tá? Então o nosso fruto espiritual de hoje é a fidelidade, e no tema aqui, né, proposto, é uma analogia com a uva. Quantos aqui gostam de uva? Opa, quase todos, né? Que coisa espetacular é a uva. Tem para todos os gostos, né? Todas as formas, tem com semente, sem semente, né? A que dá para comer com casca, a que tem que comer sem casca, enfim, de todas as formas, né? Tá bom? Se aproveita quase tudo da uva, certo? Não sobra nada, e o organismo sabe retirar, né, da uva todos os elementos necessários da casca, da semente, do bagaço ali, da polpa, enfim, de tudo, né? Tá bem?
Então, é uma coisa maravilhosa. De apagar a lâmpada aqui da frente, Douglas. A uva é uma fruta, sem dúvida nenhuma, deliciosa de se comer. Tá? Colhê-la em um parreiral é uma tarefa agradável, certo? Eu já participei disto, né? Está bom? Então, a gente vai ali selecionando, eu já visitei, né? Parreirais, mas tem uma outra palavra, né? Vinhedos, tá? Já visitei vinhedos, né? Tá bom? Lá na região da fronteira mesmo tem uma cunhada minha que mora lá próximo a alguns vinhedos. Então, é agradável, assim, a gente olhar ali os cachos e a gente vai selecionando aqueles que já estão bem maduros de fato, né, e deixa ainda um pouquinho mais ali no pé os outros, né, cachos de uva. E que coisa espetacular que é, né? É uma tarefa também maravilhosa colher ali os cachos de uva com aquela tesoura, né, da agricultura, tá? Não sei se alguém já participou, se você não participou, uma hora participe, né? Aqui na Serra tem até passeios, né, para visitar os vinhedos. Aqui eu nunca fui, mas já conheci irmãos que foram, e lá a gente colhe também, quem vai ali, né, vive essa experiência de colher os cachos de uva, está bem? A uva, então, ela é classificada, né, de acordo com o destino, tá? Da produção. Pode ser a uva de mesa ou então para a vinicultura, está bem? Mas também ela pode ser usada, né, para preparação de doces, passas, né, mousses, geleias, tortas, gelatinas, sucos, enfim, há diversos usos aí para a uva. Alguns fatos referentes às propriedades da uva. Ela é rica em antioxidantes. Isso é importante, né, para combater, inclusive, câncer, está bom? Prevenir, na verdade, o câncer. Fibras e resveratrol. O que é o resveratrol? É uma substância que combate, né, e também previne doenças cardiovasculares, além de ajudar na circulação sanguínea e a diminuir o colesterol ruim. Então, a uva é boa. E eu vou te dizer, né, se você por acaso não gosta de uva, que o suco da uva ele contém todas essas propriedades, certo? E é por isso que às vezes alguns médicos, né, equivocadamente recomendam o vinho para as pessoas. Mas eu digo equivocadamente, porque o vinho contém álcool. E cada gota de álcool prejudica o teu organismo. É por isso que a tolerância no trânsito é 0. Por que é 0? Porque o álcool que está lá, ele afeta o funcionamento da mente. O álcool ataca as nossas células nervosas, mesmo que seja em pequena quantidade. Por isso que a tolerância hoje é 0, certo? E eu vou te dizer que para Deus também a tolerância é 0. Tá bom? Ponto final. Tá? Aí, claro, você é livre, né? Deus te dá liberdade, mas é meu papel te orientar quanto a isso. Às vezes alguns acham, mas lá Paulo diz que Timóteo podia tomar um pouquinho, né? Mas era de suco de uva. Quando a Bíblia recomenda vinho, é o vinho suco de uva, não fermentado. O vinho que é fermentado, na Bíblia diz que nós não devemos nem olhar e nem tocar nele, certo? Deixa longe de ti, tá bom? Não é recomendável. Então, na Bíblia, a uva é associada ao vinho, porque o fruto é o suco, né, do vinhedo, por isso vinho, certo? O qual simboliza o sangue de Cristo para os cristãos. Para os israelitas ainda, não é? Eles entendem que as uvas representam a possibilidade de alcançar uma vida nova, não é? No sentido amplo, tá bom? É uma crença lá de Israel desde o passado. No dicionário online, não é? O tema nosso então é fidelidade, e nós vamos depois voltar à questão da uva ali. Então, a fidelidade significa, né? Se caracteriza por uma lealdade duradoura e confiabilidade nos relacionamentos, especialmente no casamento e na amizade. Então é importante a fidelidade ou não? Sim. No nosso relacionamento com Deus é muito importante a fidelidade, e no nosso relacionamento uns com os outros também, e inclusive, é claro, no relacionamento básico que Deus estabeleceu lá no Éden, né, que é o casamento. Há uma outra definição referente à fidelidade, né, que diz assim, qualidade de ser fiel à sua palavra e aos seus compromissos. Eu vou colocar um E em lugar do ou ali, tá? Quanto ao que se prometeu fazer
ou ao que se professa acreditar. Interessante essas definições, não é? Porque elas clarificam para nós o que de fato está inserido naquela palavra, naquele termo. E não é sem razão que Deus, não é, orientou, inspirou Paulo para colocar a fidelidade aqui como parte do fruto do Espírito, porque de fato é algo muito importante e necessário para ti e para mim. Aquilo que Deus coloca, na verdade, é uma necessidade, não é uma imposição. Nós temos essa necessidade, para que a nossa natureza se desenvolva e seja plena, no sentido da palavra, nós precisamos permitir que esses atributos, que esses característicos estejam inseridos nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos. Está bem? Então, essa é a questão. Antes de falar aqui do livro de Hebreus, Douglas, eu te enviei no teu WhatsApp ali, né? Eu quero falar de uma ilustração. Quantos aqui tem cachorro em casa? Cães em casa? Quantos tem? Não muitos aí, uns 30% a 40%. Mas eu vou fazer a pergunta um pouquinho mais ampla agora. Quantos já tiveram e não tem hoje? Quantos já tiveram cão aí algum tempo atrás? Então aí sim, aí é a maioria, que era o que eu previa, né? Sabem, o cão é símbolo de fidelidade. E eu que já tive cão em casa, né, quando os meus filhos eram pequenos, eu presenciei, eu vi essa fidelidade, né, do cão, está bem? E há uma história, né, que envolve um cão desta raça, que é a raça Akita. Vocês conhecem a história de um cão chamado Hachiko? Conhecem, né? Já assistiram talvez o filme? Está bom? Então aquele cão desta raça aí, ele foi doado para um professor universitário, um doutor, não é? Doutor Ueda, vou falar assim, pronunciar assim o nome dele, né? Lá em Tóquio. E ali então, quando esse professor ganhou este cãozinho, já nos seus primeiros momentos, né? Ele percebeu que o cão ia atrás dele. Ele ia até uma estação de trem para tomar o trem, embarcar no trem e ir até a universidade, que era distante, né? E o cãozinho começou a segui-lo. E ele deixou. E o cão ia até a estação, aí ele embarcava no trem, e aí então, né, ele pediu ali para os funcionários que, depois que o trem partisse, que os funcionários enxotassem o cãozinho, que ele ia voltar para casa. E assim aconteceu nos primeiros dias, e o hábito, né, se estendeu por meses, e então assim acontecia dia após dia. Só que o cão começou a perceber também o horário que o professor retornava. E o professor chegava ali na estação, no trem das 16 horas, de volta. Então, o cão desenvolveu um hábito. Por volta das 15 horas, ele saía da sua casa, sozinho, e ia até a estação, para recepcionar ali o professor. E quando o professor chegava, lá estava ele, né? Tá bom? E o cão, quando enxerga o seu dono, né? O que ele faz mesmo? Ele não contém a sua alegria, ele tem que expressar de alguma forma, não é verdade? Está bom? Às vezes é só abanando o rabinho, não é? Mas muitas vezes ele expressa de outras formas. E assim o cão fazia, só que algum tempo depois, aconteceu uma infelicidade, né? No dia 8 de março de 1900... Não, perdão, estou errado aqui. Não é? O professor morreu. Me perdi aqui na história que eu tinha anotado, né? Mas enfim, né? Acho que foi em 1925. 1925 o professor faleceu, tá bom? E aí então, né? O cão continuava, depois do falecimento do professor, o cão ia à estação para tentar esperar o seu dono, né? Que na verdade ele considera como seu protegido. Entenda isso. O cão considera o seu dono como seu protegido. Está bom? Essa é a visão que ele tem. Por isso que ele avança, por isso que ele morde alguém que entra no pátio às vezes, né? Porque na ideia dele, ele tem que proteger. E dependendo da raça, isso é mais destacado ainda, ok? E então, dia após dia, ele voltava lá à estação. E algum tempo depois, a família, né, do professor mudou-se de cidade. E então passaram, né, Hachiko para uma outra família ali próxima, da mesma cidade, para que ele ficasse ali. E a família foi embora.
Mas Rachico abandonou a casa a qual ele havia sido deixado, e ele então se mudou para onde mesmo? Para a estação do trem. Tem a foto lá, Douglas, para nós, né? São duas fotos que eu te mandei aí, aparece a professora até na outra, né? Eu não tinha deixado no material anteriormente aí, Douglas. E aí então, lá ele viveu, né, e foi cuidado ali, alimentado pelas pessoas que frequentavam a estação. E aí sim, Rachico faleceu no dia 8 de março de 1935, com 11 anos e 4 meses. E a história diz que todos os dias, quando o trem das 16 horas se aproximava da estação, ele se levantava e ia até lá próximo, né, ali o setor de desembarque, e ficava olhando para ver se o seu dono desembarcaria. E assim existe lá nessa estação hoje em Tóquio, né, uma estátua desse cão, está bom? E na base da estátua diz assim, um símbolo de fidelidade, certo? Está escrito lá na estátua desse cão aí. Eu não pus a foto aqui da estátua, né? Mas você encontra na internet aí, tá bem? Então, o cão é símbolo de fidelidade. E um dos cães que a gente teve foi um pincher, que meu filho ganhou de presente. Aquele cão imenso, né? Que é desse tamanho, né, Roberto? Mas no interior dele, ele se imagina como um Rottweiler. E eu que tive um em casa, é essa a imaginação dele. Na ideia dele, ele é um Rottweiler. Ele avança nos cães muito maior do que ele, né? Ele não quer nem saber, certo? Os outros não dão nem bola, né? Tá bom, mas ele se acha, eu até falei, os outros já começaram a latir aí, né? Tá bom? Mas uma coisa é verdadeira, e isso eu aprendi, e nos acampamentos de jovens, né? Quando a gente ia, a gente levava ele, né? Tá bom? As primeiras vezes, assim, a gente até explicou para algumas pessoas, o Renan era menino ainda, né? E a gente dizia, tenha cuidado quando chegar perto do Renan, porque dependendo, né? O Rottweiler ali vai enlouquecer, certo? E era isso mesmo, se alguém vinha assim, Roberto, e levava a mão, mas, né, ele virava uma fera, certo? E tinha um irmão até que brincava com ele, né? Pegava ele no colo assim, né? E ele latindo e ali mostrando os dentes, né? E o irmão segurava ele assim, né? Disse, o que tu vai fazer, né? Tá bom? Mas ele estava disposto a dar a vida, certo? Para defender, na imaginação, para defender o meu filho, né? Porque essa é a ideia do cão. Ele é fiel, ele dá vida, ele se sacrifica, se for preciso, para defender. E há várias e várias histórias que vocês já viram, né, aí nos meios de comunicação. O cão, de fato, é símbolo. E eu vou te dizer que no hebraico, inclusive, né, o termo fidelidade também tem relação com a ação, com essa atitude do cão. Está bom? Atitude de fidelidade, de se sacrificar, se for preciso, por aquela pessoa e por aquele relacionamento. Então, Douglas, pode voltar para mim lá, por gentileza, né, ao PowerPoint, porque ali tem alguns pensamentos que eu quero trabalhar contigo acerca disto, né? Tá bem? Pode liberar aí para mim? Isso, obrigado. Tá? Então, o livro de Hebreus, em 12 versos, nos relata as atitudes de Abraão, um homem de fé, certo? E então, ali nós percebemos que Abraão era um homem falho, e algumas vezes ele falhou com Deus, mas ele se esforçava para ser fiel. E houve um momento que foi crucial na vida de Abraão, e você sabe bem qual foi esse momento. Está lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 24. Ali Deus pede algo para Abraão. E Deus pede o que mesmo? O seu filho. Era tudo que mais Abraão queria, era aquele filho. Abraão recebeu esse filho, não é? Aos 99 anos de idade, certo? Então, aquilo era o mais precioso dele. E quando Isaac era um pós-adolescente, né, já entrando na juventude, Deus diz assim, me entrega o teu filho em sacrifício. E agora, irmãos, o que fazer? Está bem? Abraão tinha que tomar uma grande decisão, tá? É por isso que ele está na galeria dos heróis da fé, porque nos momentos mais cruciais da sua jornada com o Senhor, ele decidiu confiar plenamente em Deus e na sua orientação e direção. Então, quando de fato alguém decide confiar plenamente em Deus, na sua orientação e na sua direção, isso simboliza fidelidade. E Abraão, então, ele vai com dor no seu coração, ele sobe o Monte Moriá, você conhece bem a história,
Ali junto com Isaac, ele ergue o altar. Está bem? Isaac ainda pouco antes perguntou: pai, não é? Nós temos aqui o fogo, temos a lenha, está tudo aqui, pai. Mas e o cordeiro? Que dureza, que espada ali cravada no coração de Abraão. E o que Abraão diz naquele momento? Você lembra da resposta ou não? O Senhor proverá, certo? Mas ainda assim, depois que tudo está pronto, ele tem que explicar para Isaac que naquele dia Deus havia dito que ele deveria ser o cordeiro. E aquele filho jovem, e o pai lá com quase 120 anos, certo? Quem será que corria mais, Gilson? Abraão ou Isaac? Hein? Quem corre mais? É tu ou os teus filhos? Por enquanto, talvez seja tu, não é? Mas lá perto do 100, a Veridiana já questionou, Gilson, né? Que eu disse que talvez seja tu ainda. Há uns anos atrás eu fiz uma brincadeira com meus filhos. Mas não só com os meus filhos, eles estavam na fase de adolescência, juventude ali, né? E eu fui um dia passar lição para eles, e aí eu falei alguma coisa, e eles me questionaram, né? Ah, não, pastor, tu já está, né? Claro que eu tinha uns 20 anos a menos, está bem? Eu digo, então tá bom, né? Nós vamos terminar aqui, depois eu vou pregar na igreja. A hora que terminar o sermão, nós vamos apostar uma corrida. Da igreja até a segunda esquina. Se vocês me ganharem, eu vou fazer qualquer coisa que vocês me pedirem. Mas vocês vão ter que me ganhar. E aí, Roberto, eu tive que, né, pedir forças para o Espírito Santo. O Espírito de Elias, né? Então, Gilson, às vezes a gente tem que dar uns desafios neles assim, né? Mas a gente tem que pagar o preço. Conseguir ganhar. Resumindo a história para vocês, não é? Tá bom. Mas, com certeza, não é? Isaac correria 10 vezes mais rápido que Abraão. Mas ele se submeteu, porque ele estava seguindo o exemplo de seu pai, um exemplo de fidelidade. Então, através dessa história, Deus estava mostrando o quão é importante a fidelidade dos adultos, dos pais, das mães, como um impacto na vida dos filhos. Essa é uma das lições que Deus deixou aqui para nós, está bem? Através da vida de Abraão e da fidelidade de Abraão. A verdadeira fidelidade em nosso relacionamento com outros, especialmente em nossa família, é alimentada pelo amor de Deus em nós. Deus é fiel ou Deus não é fiel? Sim, Deus é fiel, irmãos. Deus também entregou o seu Filho, que era o mais precioso que Ele tinha, por ti e por mim, para ser fiel ao seu amor por nós. E é por isso que Ele nos incentiva a fidelidade, porque a fidelidade é positiva para nós mesmos, está bem? Desenvolvermos a fidelidade, eleva o nosso senso de valor próprio. Hoje nós vivemos num mundo em que há crise de alto valor, de autoestima em muitas pessoas. Alguns chegam a avaliar que metade da sociedade tem crise de autoestima, está bom? Então, Deus nos ensina, através da fidelidade, a termos um senso de valor próprio, desenvolvido e equilibrado, nem de mais e nem de menos, mas aquilo que é saudável, e a fidelidade está aí como uma base, não é? Cada vez que cumprimos nossas promessas e somos leais um ao outro, demonstramos na prática que temos o fruto do amor de Deus em nosso coração. Então temos que nos esforçar para cumprirmos. É difícil às vezes, eu sei, como marido e como pai. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tenta dizer, eu vou fazer aquilo lá. E olha que não é fácil, certo? Mas a gente tem que se esforçar e cumprir. Está bom? Para que eles vejam o nosso esforço e também sejam motivados, no caso dos filhos, dos mais jovens. Então, nós mais velhos, nós pais e mães, temos que nos esforçar para cumprirmos as nossas promessas, para sermos leais nos nossos relacionamentos, está bom? Uns com os outros. Somos muito bons em fazer promessas, somos ou não somos? Prometemos, já desde pequenos, não é? Eu me lembro que eu prometia 1001 coisa para meus pais, para poder ir jogar o futebolzinho, para poder fazer isso, né? Eu prometo, eu prometia, por exemplo, meus pais me cobravam, Roberto, eu tinha um pátio grande e tinha parreira no pátio, inclusive, né? Faz uma sujeira aquilo, é boa uva, né? Mas dá uma sujeirada a maior parte do ano, tá bom? E aí,
eles me cobravam sempre. Uma vez, uma reunião familiar ali, quando eu já cheguei na adolescência, né? Aí meu pai disse assim, a partir de hoje, você pegou a vassoura na mão, é tua tarefa varrer todo o pátio, todos os dias. E eu me esquecia da minha tarefa, certo? E na hora eu ali prometi para ele, né? Não, tá bom, pai, né? Ó, se tu quer jogar o teu futebol, né? Todo dia, tu gosta de jogar lá, né? Naquele tempo eu achava que eu jogava alguma coisa, aí, né? Tu quer ir jogar lá, tem que varrer o pátio antes, ele já me avisava, tem que varrer o pátio antes, certo? E aí, Veridiana, eu chegava às vezes do colégio meio cansado assim, né, quando era horário de verão, que aí o dia era mais longo, né, e eu sabia que o futebol era mais no final da tarde. Aí eu chegava cansado, me atirava lá no sofá lá e ficava lá tirado, né? Aí, de repente, assim, hora do futebol. Aí lá trocava roupa. Quando estava saindo correndo assim, né, meu pai tinha uma oficina de trabalho do lado do pátio da casa, quando eu ia sair assim, para lá, né, varreu o pátio. Puxa vida, aí tinha que voltar, Gilson, varrer todo o pátio, né? Chegava lá, já estava no terceiro jogo, era o quinto da reserva lá, não é para assumir o lugar de alguém que cansasse, se machucasse, sei lá o quê, né? Tá bem? Então, nós somos bons em fazer promessas, mas nem sempre somos bons em cumpri-las, especialmente quando chegam as lutas e tribulações da vida. E, infelizmente, muitos lares sucumbem diante de situações como estas. Está bom? E eu posso dizer que esta é uma das grandes reclamações das mulheres, especialmente. Porque o homem tem mais facilidade de cumprir, mas o homem tem um problema seríssimo de memória. Lógico que em outros lugares que eu já trabalhei, pelo menos, aqui eu ainda não tive essa certeza, né? Mas em outros lugares que eu já trabalhei, Ademar, os homens esquecem da maior parte das coisas. A mulher diz assim para ele, olha, né, tem uma lâmpada queimada lá na área de serviço. Ah, tá, amanhã eu troco. E o amanhã vira um mês, depois vira, né, 6 meses, né? Mas, mulheres, tenham paciência, o homem tem um probleminha aí de esquecimento. Então, você tem que lembrar ele, certo? É só lembrar. Aí, quando você lembra, o que ele diz assim? Me esqueci. É ou não é? Viu, Léo? Não é? Então, tem que lembrar ele. Lembre com carinho, não lembre reclamando, nem cobrando. Isso não motiva, certo? Mas se lembrar com carinho, né, Monderli? Monderli já fez um positivo ali. Então, Monair, ó, é com carinho, com um pãozinho de abóbora, assim, cheiroso, né? Olha aqui, ó, né? Eu fiz para ti, tá cheirosinho. Quer comer? Quero. Então, vamos ali, tu troca a lâmpada, que daí eu fico segurando o pão para ti na mão aqui, tá bom? É isso aí, ó, com carinho, não é? Tá bom? Com astúcia, certo? Jesus recomenda a astúcia no bom sentido, não é? Tá bom? Então, porque o homem esquece, ele promete e esquece as coisas. Mas se você lembrar, vai ser positivo, não é? Na família, na vivência, tá? E é importante nós cumprirmos. A infidelidade, irmãos, para concluirmos aqui, eu vou passar agora para a infidelidade, que é o oposto, né? A infidelidade, o descumprimento de nossas promessas e compromissos geram uma sensação de abandono, desprezo e desrespeito para com o outro. Isso trará consequências desastrosas para todos os envolvidos. Infelizmente, irmãos, eu já lidei com muitos casos de separação de famílias. E nesses casos, quando a família me pede ali para participar, estar junto, eu convoco os filhos também. E em vários casos, irmãos, que eu já participei, uma das reclamações dos filhos é que o pai não cumpre as suas promessas. Não é só a mulher, os filhos também. O pai prometeu que ia fazer tal coisa comigo e nunca fez. O pai sempre prometia isso e aquilo e nunca fazia. Então, infelizmente, a infidelidade no cumprimento das nossas promessas, o que ela gera? Uma sensação de abandono. O pai que promete ao filho, não, eu vou brincar contigo, não, eu vou fazer isso contigo, eu vou tal coisa contigo, e não faz, o filho se sente abandonado, desprezado, certo? Não é essa a intenção do pai, eu sei, não é? Mas é isso a interpretação que chega
ali no coração, não é, do filho, tá bom? As consequências são desastrosas. Então, procure se comprometer, não fuja do comprometimento, não adianta. Tem alguns que vivem sempre fugindo do compromisso, né? Não querem se comprometer. Eu já vi, por exemplo, para ser bem sincero, né? Um pai que era um amigo meu até, e eu cobrei isso dele depois. Nas primeiras vezes eu fiquei na minha, né? Mas no momento eu cobrei dele. Várias vezes o filho vinha, pai, né? Tal coisa, assim, assim. Ah, não, eu não vou me comprometer contigo. Pode me ajudar nisso aqui? Não, não vou me comprometer contigo. Não adianta fugir do compromisso, certo? Não adianta. Simboliza a mesma coisa, é infidelidade. Então, nós somos criados para nos comprometermos, mas temos que buscar sermos fiéis nos compromissos que assumimos, está bem? Encontramos o perfeito exemplo de fidelidade em quem mesmo, irmãos? Em Cristo Jesus, no seu amor. Ele prometeu, não prometeu? Jesus não teve medo de prometer, e prometeu muitas coisas, e infelizmente muitos não acreditam nas promessas dele hoje, está bem? Mas ele prometeu, e tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, com grande sacrifício, você sabe. Lá no jardim de Getsêmani, o peso era tão grande, que ele chegou a suar gotas de sangue, tal era o peso ali, mas ele tinha um compromisso. Ele até pediu, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Porque ele havia assumido um compromisso com o Pai e contigo e comigo também, de ser o sacrifício nosso. E ele foi, e ele cumpriu até o fim, está bem? Então, Jesus Cristo é o supremo exemplo de sacrifício. Amanhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã à noite, no encerramento, né? O exemplo de Cristo Jesus, em todos os aspectos, certo? É o nosso tema para amanhã à noite. Lá no Getsêmani, então, naquela dura agonia, ele foi fiel, cumpriu o seu compromisso. Enquanto a fidelidade é um resultado da vida no Espírito, há também o inverso, que são as obras da carne, que estão nos versos anteriores, né? Especialmente no verso 19, tá? Que são o oposto da fidelidade. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e comportamento indecente. Infelizmente, são componentes de infidelidade. Deus nos chama a sermos fiéis. Assumimos um compromisso, vamos cumpri-lo. É isso que Deus espera de nós. E vou terminar aqui falando então, um dos compromissos mais sérios e sagrados de acordo com a Bíblia, é o compromisso matrimonial. Quando assumimos um compromisso matrimonial, Deus considera aquilo como sagrado. E Ele espera que nós avancemos até o fim. É difícil? Sim, é difícil. Em muitos casos, as lutas, as turbulências, o inimigo ataca, e ele ataca ferozmente, impiedosamente, a família, o relacionamento, o casamento. Mas Deus nos diz que nós temos que ser fiéis. Até quando? Até a morte aqui nesse mundo, certo? Do outro mundo, depois a gente conversa, né? Mas isso é o que Deus espera de ti e de mim. E Ele provê força necessária. Ele provê aquilo que é necessário para o homem e para a mulher serem fiéis. Um lar desfeito é um lar que gera filhos, pessoas, famílias desconstruídas. Os resultados são terríveis, muito além de qualquer coisa que a gente de fato, né, compreenda. É por isso que Deus não recomenda. É por isso que Jesus diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, foi o que Jesus falou quando vieram lhe consultar sobre o divórcio. Está bem? Jesus disse, não, está bom, aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Tudo tem solução. Com Deus, tudo tem solução. Deus é o Deus do impossível ou não é? É. E eu posso te afirmar isso, como pastor aqui eu te afirmo que Ele é o Deus do impossível. E Ele tem o prazer de fazer isso, inclusive, né, nos relacionamentos. Então, Ele espera de ti e de mim fidelidade, certo? Então nós temos que andar no Espírito. Eu vou encerrar aqui as falas, certo? E o que podemos fazer? Que passos nós temos que dar para de fato sermos fiéis nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, com a nossa família? Então, que passos?
São 5 passos simples aqui. O primeiro deles é, claro, ter comunhão com a fonte do verdadeiro Deus, que é quem? O nosso Deus eterno, nosso Pai. Todo dia temos que orar e pedir: Senhor, abençoa o meu relacionamento, abençoa o meu casamento, abençoa a minha esposa. A mulher tem que orar: abençoa o meu marido. Temos que orar para os nossos filhos, todos os dias, comunhão. A família precisa ter um momento da família, em algum momento da semana, é o recomendável. No máximo uma vez por mês, tem que sentar agora, é o momento da família, tá bom? Vou tentar falar um pouquinho mais disso amanhã à noite, está bem? Antes de fazer promessas, o que tem que ser feito então, irmãos? Orar. Então, não vá prometendo assim, né, inadvertidamente, porque talvez você não vai conseguir cumprir. E a promessa é algo sério, gera uma sensação de algo não realizado por ti, então não é bom quando você não consegue cumprir. Então não prometa, mas não podemos fugir do compromisso, está bem? Mas antes temos que orar: Senhor, o que devemos fazer aqui? Estamos com essa situação, o que fazer? E aí então depois assuma o compromisso. Confie sempre no assim diz o Senhor. Aquilo que está aqui na palavra de Deus é o melhor para ti e para mim. Construa sua fidelidade a partir das pequenas coisas. Um último exemplo aqui, perdoe usar alguns exemplos pessoais, mas eu me lembro que certa vez mesmo eu havia prometido que num domingo, né, eu iria fazer uma brincadeira com os meus filhos. E aí, naquele domingo, olha, surgiu um problema e outro, e uma coisa aqui, e eu tive que sair, atende lá, vai. E na verdade, né, eu só me liberei mesmo depois do culto à noite. Estava bem cansado. E então, quando cheguei em casa, né, a minha filha me lembrou: pai, tu lembra do que tu prometeu? E as mulheres lembram muito mais das coisas, certo? Com riqueza de detalhes, inclusive. Elas sabem até exatamente as palavras que você usou. Tá bom? O homem esquece. Acho que eu disse mais ou menos isso. Não. Ela vai dizer: foi isso, isso e isso. As mulheres têm esse dom, Roberto. Certo? E então a minha filha disse: não, pai, tu prometeu isso assim, assim. É verdade. Mas o pai está cansado hoje. E ela disse assim: mas tu prometeu. Então tá bom, então vamos cumprir. E ela até hoje não esquece. Está bem? Então, construa sua fidelidade até nas pequenas coisas. Era só uma brincadeira que eu ia fazer com eles. E aí eu fiz a brincadeira. Está bem? Brinquei ali com ela. O meu filho era bem menor ainda, né? As pequenas coisas são importantes e marcam. Até hoje ela carrega essa marca com ela. E é importante. Para mim também é um privilégio que ela lembre disto, né? E que aquilo tenha importado para ela. Então construa a tua fidelidade a partir das pequenas coisas. E amanhã eu falo um pouquinho mais na prática também, na questão do relacionamento sobre isso. E aqui vem um ponto: busque o que mesmo? Contentamento. Essa aqui é uma das armas que o inimigo procura colocar na tua vida hoje, com muita ênfase, para gerar descontentamento. Infelizmente, grande parte das pessoas hoje estão descontentes com seus relacionamentos conjugais, familiares, paternais. Há filhos descontentes com os pais, há pais descontentes com os filhos. Então, peça para Deus te ajudar a valorizar aquilo que é positivo e viver contente com o que Deus tem te dado. E reconheça as bênçãos diárias de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Viva com contentamento. Isso vai te ajudar a ser fiel e a cumprir o propósito de Deus para a tua existência. Que sejamos fiéis até o fim e que assim possamos receber uma coroa que simboliza a fidelidade de Deus para conosco, mas também a nossa fidelidade em cumprirmos aquilo que Ele nos orienta. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe as nossas famílias. É a minha oração por nós. Amém. Temos mais um louvor? Você fica em pé, vamos cantar?
igreja. Oremos. Bondoso Pai, que o nosso coração, Senhor, seja moldado pela Tua mão amável, pela Tua mão bondosa, e que assim, Senhor Deus, por onde quer que formos, possamos revelar também o Teu amor benigno, bondoso, maravilhoso para com aqueles que estão ao nosso redor. Abençoes, Pai, cada família que é representada. Abençoes cada marido, cada esposa. Fortalece o relacionamento. Nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa fidelidade a Ti, a nossa fidelidade uns aos outros, e que assim sejamos famílias honradas, famílias abençoadas, mas também instrumentos de bênçãos para outros. Ajuda-nos, bondoso Deus, a sermos também uma fonte de encorajamento, de fortalecimento para nossos filhos, para nossos netos, aqueles que os temos, e que assim, muito em breve, Pai, sejamos uma só família diante de Ti na eternidade. Despede-nos com a Tua paz, sob a Tua proteção, conduze-nos no restante do Teu santo sábado, em nome de Jesus. Amém.